com ameaças alarmantes vindas do Irã, todos estão pensando: o que vai acontecer? Devemos ficar assustados? Haverá uma guerra maior? Os Estados Unidos vão se envolver? E como isso vai impactar Israel? Essas não são perguntas pequenas, porque isso afeta não apenas aquela região, mas o mundo inteiro. A guerra em geral, mas especialmente uma guerra naquela parte do mundo, porque ali tem sido uma câmara de combustão nas últimas décadas, com certeza, mas a verdade é que isso ocorre ao longo da história. E há muito o que podemos aprender ao olharmos para a história, para nos ajudar a entender, para nos ajudar a encontrar força, para nos ajudar a encontrar coragem. Então, por favor, junte-se a mim enquanto falamos sobre essa ameaça iminente. Devemos ter medo do Irã? Como devemos lidar com as questões em pauta? Como devemos enxergar essa situação? Como o mundo, em geral, deveria abordar isso? E o que realmente podemos fazer a respeito disso? Estamos prestes a embarcar nessa jornada anual única chamada 60 dias, que nos prepara para a jornada. E então seguimos pelo mês de Elul e depois pelo mês de Tishrei durante as grandes festas. Eu escrevi um livro especial chamado 60 Dias, um guia espiritual para as grandes festas, para nos ajudar a percorrer esse caminho. Mas este ano há algo especial. Sua mensagem não poderia ser mais oportuna. Estamos vivendo tempos difíceis. Nossos irmãos e irmãs estão sob ameaça na Terra Santa, em Israel. Judeus em todos os lugares, como uma só família. Todos sentimos isso, né? Onde quer que estejamos, o aumento do antissemitismo. Há muitas coisas incertas, imprevisíveis. Então, por favor, junte-se a mim nesta jornada. 60 dias, um guia espiritual para as grandes festas. Então, com ameaças iminentes vindas daquela parte do mundo, principalmente do Irã e, claro, de seus representantes, a grande pergunta que todos estamos fazendo é: o que vai acontecer? Haverá uma guerra maior? Os Estados Unidos vão se envolver e devemos ficar assustados? Devemos ter medo? Quero dizer, quando um país como o Irã, que é bem armado, faz ameaças, e não é só uma ameaça, nós sabemos que há pouco tempo eles realmente lançaram mais de 300 mísseis e drones contra Israel, e eles estão por trás desses representantes, Hezbollah, Hamas, e eles, e os Houthis e todos os outros que eles usam para fazer o trabalho sujo. Então não é apenas uma ameaça vazia. E claro, essas questões vêm fervendo, ou até mais do que fervendo, já faz um bom tempo. Não se trata apenas do assassinato do líder do Hamas, ou do assassinato de um dos principais comandantes, do Hezbollah. É algo contínuo. Não é por causa de um único ato. Existe um ódio fundamental e um apelo para Deus nos livre a destruição da terra judaica, do povo judeu e de Israel, como o Irã declarou claramente. Isso está estabelecido na Constituição do Hamas, então ninguém deve pensar que são apenas palavras. Na verdade, isso faz parte da política. É como uma declaração de guerra. E agora chegou a um ponto em que na última semana ou duas, as ameaças são: nós vamos atacar, ataque total, todas essas diferentes expressões. Então, deixe-me começar falando sobre o próprio medo. O que é o medo? Devemos ter medo ou não devemos ter medo? Existe uma grande diferença entre medo e prudência. Quando você tranca as portas à noite, quando contrata policiais ou outro tipo de segurança para proteger sua propriedade ou seu negócio, isso não significa que você está tremendo de medo e não consegue funcionar. Não quer dizer que você está se encolhendo de medo.
Faz parte da sua força fazer o que for necessário para proteger a si mesmo, sua família, seu negócio, sua vida, contra ameaças, contra inimigos. Portanto, o fato de reagirmos a algo ou de sermos proativos e tomarmos a iniciativa não significa necessariamente que estamos agindo a partir da fraqueza. E essa é uma diferença fundamental na vida em geral. Nosso amor não deve ser movido pelo medo. Ele deve ser movido pela força. Força inclui fazer o que for necessário para antecipar ou se proteger contra inimigos, contra qualquer coisa que nos ameace. Então, como uma pessoa alcança um estado em que não se assusta, não sente medo? Eu mencionei isso no passado, há alguns meses, na linha de frente, com as FDI, bem perto de Gaza. Passei uma noite lá, conversando com esses jovens soldados, esses rapazes de 20 e 21 anos, prontos para entrar e proteger seus irmãos e irmãs inocentes de Israel contra o inimigo, que mais uma vez provou ser um verdadeiro inimigo. O que você absorve por osmose quando está perto desses jovens soldados? É uma enorme convicção, coragem e até alegria. E ninguém está feliz ou comemorando por colocar a própria vida em risco, mas quando você está comprometido com uma causa maior do que os medos envolvidos, isso te dá a capacidade de seguir em frente, e foi isso que eu senti. Uma certa inocência de um lado, mas também uma certa fortaleza, vigilância e compromisso de que eles nunca recuariam. E isso só é possível quando você realmente acredita no que está fazendo. Então, em outras palavras, a força contrária ao medo, no fim das contas, se você tem algo que é ainda mais profundo, que também é visceral e primitivo, que te conecta a algo maior, isso te ajuda a transcender seus medos. Quero dizer, se você pensar psicologicamente, isso é verdade em todos os aspectos. Eu não quero comparar isso a algo tão frívolo quanto como esportes. Mas é a mesma ideia quando você vê atletas treinados. Mesmo estando em uma situação de enorme pressão e conseguindo manter a compostura, isso se resume à experiência deles e à confiança, que é mais forte do que as preocupações do momento. No pensamento espiritual judaico, há uma expressão em Yiddish que diz: quando você está ligado ao alto, não cai embaixo, baseada em uma história. A história de um indivíduo. O nome dele era Meir de Rimanov. Então ele visitou uma cidade, uma pequena vila para o Shabat, e queria ir ao banho ritual, o mikve, antes do Shabat. Mas era um dia frio de inverno e a geada congelou as montanhas, onde esse mikve, esse banho ritual, ficava no fundo de uma ladeira muito escorregadia. Então disseram a ele: os moradores da cidade, que as pessoas não vão ao mikve durante o inverno, especialmente quando está tão escorregadio porque é perigoso. Ele insistiu. E mesmo não sendo um homem jovem, ele foi. 2 céticos quiseram ver o que iria acontecer. Será que ele vai realizar um milagre? Então eles o seguiram. Eles mal conseguiram chegar, mas viram que ele desceu a ladeira escorregadia sem nenhum problema, entrou no banho ritual e voltou completamente ileso. Eles, por outro lado, um deles quebrou o pé, um deles escorregou, quer dizer... Então, na noite de sexta-feira, eles foram até ele. Eles perguntaram: como você conseguiu descer aquela ladeira escorregadia? Ele disse: quando você está amarrado lá em cima, não cai aqui embaixo. Agora, o que isso significa? É como qualquer coisa na vida. Quando você entra em uma situação que pode ser perigosa ou assustadora, se você vai sozinho, sem recursos, sem ferramentas, sem confiança, é claro que pode ser muito intimidador e pode te impedir de seguir em frente.
Mas quando você sabe que está indo com o apoio de outras pessoas e sabe que alguém está te segurando ou que existe um plano de contingência, por assim dizer, alguém com um bote salva-vidas ou, neste caso, alguém te sustentando. Você está amarrado lá em cima, espiritualmente falando, através da fé, da confiança em uma consciência superior e transcendente. É isso que te dá força para passar até mesmo pelas curvas perigosas da vida, pelas ladeiras escorregadias. E foi isso que eu senti quando estava com aqueles soldados. Veja o Vietnã. Por outro lado, um pequeno país de bambu. Não apenas um país do terceiro mundo, completamente inferior ao poderoso e, na época, ao exército mais forte da história, os Estados Unidos. E veja o que aconteceu. Porque os militares, o exército dos Iowa, não sabiam porque estavam lutando. Eles foram enviados para lá. Não havia uma causa, não havia paixão. Então você pode ter o exército mais poderoso com todas as armas e toda a artilharia. Mas se não houver coração e alma ali, os vietnamitas, por outro lado, estavam lutando por suas próprias cidades, suas vilas, seu povo. Eu entendo que não é o único fator, mas é uma das grandes lições que se aprende. Então, a primeira e mais importante coisa que todos nós precisamos anunciar e declarar é a seguinte: não, nós não temos medo do Irã. Nem temos medo dos nossos outros inimigos, porque não vamos sozinhos. Vamos com a força dos nossos ancestrais. Vamos com a força de Deus. Como está em algumas das belas profecias, disse que nós não lutamos. Nossa força não está apenas nos exércitos, nas armas e no poderio militar, mas no espírito, no poder do espírito. Obviamente também precisamos de um exército. Precisamos ter todas as ferramentas e recursos. Mas, acima de tudo, é preciso ter o espírito. Você precisa saber que está defendendo a causa certa. Segundo ponto, esta não é a primeira vez. Isso não significa que seja menos desafiador, mas significa que já passamos por isso. Somos altamente experientes. Já passamos por tudo isso. E vou apenas listar rapidamente, começando pelos egípcios. Eu poderia até voltar mais ainda à época de Abraão, mas vamos começar pelos egípcios. O primeiro genocídio documentado, Holocausto, se preferir. Servidão, escravidão, a história do Êxodo, os egípcios. Depois, os assírios, os babilônios, os gregos, os persas. Romanos, otomanos, bizantinos, citados em ordem inversa. Você pode citar qualquer um ao longo da história e, claro, no último século tivemos o Holocausto e antes disso os alemães e antes disso os pogroms, as inquisições e os cruzados. Onde eles estão hoje? Todos desapareceram. Nenhum vestígio, nenhum sinal. E o povo judeu está aqui e Israel está aqui. E todas essas guerras foram travadas por causa de Israel e de Jerusalém. E o templo foi destruído. O segundo templo também, primeiro pelos babilônios e depois pelos romanos. Mas nós permanecemos de pé. Sim, fomos feridos. Podemos estar mancando, mas estamos aqui, fortes. Então, o Irã, ou o antigo, ou o que se chama de Pérsia, não é o primeiro. Esses são pontos críticos a serem lembrados, não apenas por causa da história, porque é isso que constrói a fortaleza. É isso que constrói a determinação e a confiança de que vamos prevalecer. Portanto, medo não é a palavra certa a ser usada de forma alguma. Não devemos ter medo do Irã. No entanto, precisamos ser prudentes, porque eles são inimigos declarados. Então, quero abordar agora não apenas as ameaças, mas de onde elas vêm. Essa é, a grande questão, sobre a qual, na verdade, pouquíssimas pessoas falam, a raiz de tudo isso.
Então, alguns dizem que é por causa da guerra em Gaza. Não, é o contrário. A guerra em Gaza acontece por causa do Irã e de seus representantes, um tipo de guerra persistente contra Israel, deixando claro seus objetivos, seja com o slogan do rio ao mar ou outros clichês, não quero usar essa palavra, ou outras declarações. Então, o que os incomoda? O que há na terra de Israel? O que há no povo judeu que os incomoda? Isso nos leva novamente à história. O que incomodava os gregos? O que incomodava os romanos? O que incomodava os egípcios? O que incomodava os babilônios, os persas e todos os outros? Então, sem entrar em uma longa análise sobre o antissemitismo e o ódio aos judeus, basta dizer que os judeus representam algo muito claro na história, nas palavras de um dos profetas: vocês são minhas testemunhas. O povo judeu é testemunha. Eles são testemunhas da intervenção divina neste mundo. Você poderia dizer ao plano divino neste mundo: testemunhas, começando por Abraão, que na verdade se tornou o pai de todas as nações. Muitos desses impérios, se não todos, têm origem em Abraão ou nos filhos de Abraão. Os romanos claramente traçavam sua linhagem até Esaú, neto de Abraão, filho de Isaque, cujo neto era chamado Romi. O mundo árabe e, posteriormente, o mundo muçulmano traçaram suas raízes até Ismael, filho de Abraão, e todos os ramos que vêm dali. E o que Abraão representava? Um homem em busca de Deus, um homem em busca de propósito, um homem em busca de virtude, que chegou à determinação, chegou à clareza de que este mundo não foi criado para nossas necessidades, nosso poder, nossa vaidade e nosso controle, mas sim para servir e transformar este mundo material em um belo lar e jardim para o divino. E ele ensinou isso a seus filhos, e os filhos que abraçaram e perpetuaram esse ensinamento tornaram-se o povo judeu. Em última análise, isso acabaria afetando todos os filhos de Abraão. E, assim, temos o nascimento do cristianismo e, 7 séculos depois, o nascimento do Islã, cujos princípios são baseados em ideias judaicas, mas, como sabemos, primeiramente, a história do cristianismo foi bastante violenta, começando quando Roma abraçou o cristianismo e depois seus herdeiros e, claro, o Islã. O cristianismo foi domado ao longo dos anos. Hoje você tem um país como os Estados Unidos que se tornou um refúgio para todos os povos livres, incluindo o povo judeu, em vez de um perseguidor. E nossa esperança, oração e crença, uma crença absoluta, é que os muçulmanos também se tornarão assim. Talvez alguns já tenham se tornado, mas a maioria ainda se tornará, incluindo a Pérsia, incluindo o Irã. Mas claramente o tempo deles ainda não chegou. Ainda há guerras a serem travadas, não por nossa escolha. Isso é algo que precisa ser enfatizado repetidas vezes. Se nossos inimigos depusessem as armas, parassem de usar a violência ou realizar ataques e declarassem paz, dizendo que não querem a destruição de Israel, que querem viver lado a lado conosco, o que você acha que aconteceria? Da noite para o dia, você nem precisaria declarar algo chamado ou chamar de cessar-fogo. Na verdade, isso me incomoda toda vez que ouço. É mais do que me incomoda. Cessar-fogo, como se houvesse dois lados aqui. Você não precisa de cessar-fogo, só precisa se tornar civilizado e declarar paz, em vez de guerra, em vez de fazer parecer que existe algum tipo de equivalência moral aqui. É assim que um cessar-fogo acontece. Inevitavelmente, em vez de pedir por um cessar-fogo, basta parar de pedir pela destruição de Israel e parar de agir dessa forma. Então, a própria afirmação já é uma distorção de relações públicas, se você parar para pensar.
E precisamos ser muito claros quanto a isso, porque quando nos tornamos ambíguos ou até mesmo sucumbimos, né, a acreditar nessa narrativa falsa, o que você acha que acontece? Você alimenta o câncer. Portanto, a guerra também é sobre nossas mentes, nossas atitudes, né, e nossos pontos de vista. Essa história é de fato uma guerra religiosa. É uma guerra religiosa. E Israel é considerado pelos fundamentalistas muçulmanos como algo sacrílego, uma profanação de Deus, que escolheu os muçulmanos. Então até mesmo uma pequena faixa de terra, 1 centímetro já é demais. Isso precisa mudar por meio da reeducação do mundo muçulmano, da reeducação dos iranianos. Eu diria até, com base na minha leitura, vamos chamar de casual ou superficial, ou talvez um pouco mais do que superficial, que a maioria dos iranianos, na verdade, não aprova a abordagem fundamentalista religiosa. Isso tem muito mais a ver com vários outros fatores em jogo. Mas os Estados Unidos desempenham um papel fundamental, porque neste momento os Estados Unidos estão basicamente sem liderança e sem firmeza. Se os Estados Unidos defendessem os valores pelos quais este país foi fundado, não se trata de ser pró-Israel, mas sim de ser pró-liberdade, de ser contra a violência, contra a guerra, permitindo exatamente aquilo sobre o que os Estados Unidos foram construídos. Assim como o cristianismo não deveria ameaçar e aterrorizar o mundo, o islamismo também não deveria, venha de onde vier. É isso que os Estados Unidos deveriam defender. Mas isso depende de... O que eu devo dizer? Espero que surja um líder que seja capaz de afirmar isso claramente e agir de acordo. Então estamos lidando, na verdade, com uma questão global aqui. Falam sobre choque de civilizações, mas é ainda além disso, porque estamos falando de história aqui. E claro, Israel está bem na linha de frente. Desse cruzamento, tanto historicamente quanto geograficamente. Então, para voltar ao nosso tema principal, devemos ter medo do Irã? A resposta é absolutamente não. Devemos ser fortes? Com certeza. É a única maneira de lidar com esta parte do mundo. É a única maneira de lidar com criminosos. A única maneira de lidar com pessoas violentas que ameaçaram e, de fato, realmente colocaram em prática suas intenções violentas. Deve ser uma ofensiva em vez de uma defesa? Essa é uma questão estratégica. Muito provavelmente sim. Às vezes, a melhor defesa é o ataque. E tudo isso leva ao ponto de que não estamos na defensiva no sentido de esperar que algo aconteça. Precisamos ser inteligentes, proativos, preventivos, tanto física, militar, quanto psicologicamente. Essa é a mensagem principal. Gostaria que houvesse líderes que se levantassem e dissessem isso, sem receio. Mas, infelizmente, vivemos em um mundo de bajulação, de política, de pesquisas, ou simplesmente de uma falta geral de visão, né? Uma falta de visão. Houve algumas falas, o primeiro-ministro Netanyahu falou diante da Câmara, no Congresso, e definitivamente houve lampejos e pontos, que considerei valentes e legítimos, e me orgulho de ouvir. Isso não tem nada a ver com ele pessoalmente, esses ataques pessoais. Pense nos temas envolvidos aqui. Esqueça a pessoa aqui. Mas isso não é suficiente. É muito pouco. Muito raro e muito espaçado. Isso é um chamado para nossos líderes. Mas para cada um de nós, precisamos fazer a nossa parte, porque também acreditamos firmemente, e isso sempre foi uma parte importante de toda a guerra, que todo o universo e o microcosmo estão dentro de você. Onde o céu encontra a terra? Na sua porta, no seu lar, na sua vida. Precisamos encontrar nossa clareza dentro de nós mesmos e de nossas famílias, porque no fim das contas, a população deste mundo é essencialmente composta por indivíduos como nós.
Então precisamos ser fortes e resolutos em nossas crenças, em nossa fé e confiança. Pressionar e exigir clareza moral de nossos líderes, começando pelos líderes da nossa comunidade e estendendo isso para fora e agindo de acordo, porque a guerra espiritual é tão importante quanto a guerra física. Guerra espiritual significa uma guerra de virtude, de unidade versus divisão. De fazer isso e alcançar isso em sua casa, em sua família, em sua comunidade, sempre que possível. E isso gera um efeito dominó. Estou falando sobre do que cada um de nós é capaz. Não somos apenas alvos fáceis, por assim dizer, esperando as coisas acontecerem. Precisamos fazer as coisas acontecerem. É disso que um momento como este precisa. Quando há ameaças por aí, nas palavras de Maimônides, quando algo acontece, nunca é por acaso. Seria cruel dizer, aconteceu por acaso. Tudo isso é um chamado para despertarmos, individual e coletivamente. E como também diz Maimônides, e um bom ato, uma boa palavra e um bom pensamento inclinam a balança e trazem redenção pessoal e global. Que possamos merecer ver isso imediatamente. E só pelo simples fato de nos comprometermos que essa energia se propague em um efeito borboleta, um efeito dominó que transforme todo o mundo. Que Deus proteja Israel. Que Deus proteja todos os homens, mulheres e crianças inocentes, onde quer que estejam, proteja o povo judeu de todos os ataques, de todas as ameaças. Elimine o inimigo de uma vez por todas. Que possamos fazer a nossa parte, como eu disse, tanto no nível físico quanto no espiritual. E que tudo isso seja agora. O momento não poderia ser mais apropriado, pois passamos do dia mais triste do calendário, Tisha B'Av, ontem, que simboliza a destruição dos templos pela Babilônia e por Roma e todas as formas de destruição que nos conduzem a um renascimento até chegarmos à lua cheia deste mês, que o Talmud chama de maior feriado junto com Yom Kippur, porque é a transformação da escuridão em luz e da tristeza em alegria. Que isso aconteça agora, imediatamente, com uma redenção pessoal e global. Muito obrigado. Aqui foi Simon Jacobson, meaningfullife.com, é o nosso site onde você pode encontrar este e muitos outros materiais. Por favor, inscreva-se em nossos conteúdos em nosso canal do YouTube. E compartilhe. Eu adoraria ouvir seus pensamentos, opiniões e comentários. Fique bem e seja abençoado. Este programa é apresentado a você pelo Meaningful Life Center. Por favor, ajude-nos a continuar com nossos programas. Faça até mesmo uma pequena contribuição em meaningfullife.com/donate.